Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Intercessão. Obrigado por sua audiência. Esta programação está sendo transmitida através do canal 14 e em Recife, região metropolitana. Também em todo o estado de Pernambuco, pelas plataformas da Rede Brasil. Estamos nas plataformas digitais e pelas nossas redes sociais no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial e pelo nosso site www.edpeplay.org.br. Neste momento, queremos convidá-los para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Salmo 9 e o versículo 1. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o texto que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Glória a Deus. Hoje nós contamos com a presença do evangelista Geraldo Jaime e sua esposa, a irmã Soledade. Pai do Senhor, evangelista Geraldo Jaime, né? Pai do Senhor, pastor Jefferson, aleluia. É uma satisfação muito grande para nós. Queremos agradecer a Deus, nosso pastor presidente, não é? E também ao Senhor pela confiança de nós estarmos aqui para intercessão. Que bom, não é? Irmã Soledade, também é um prazer, né, tê-la conosco. A gente vinha orando por esse momento tão esperado, né, de poder estarmos hoje participando aqui no programa Intercessão. E pela graça de Deus, Deus está nos dando este privilégio de estar hoje com a senhora aqui. É um prazer tê-la conosco no programa Intercessão. O prazer é meu de estar aqui, né? Agradeço primeiramente a Deus, ao nosso pastor presidente, a nossa querida coordenadora irmã Judite Alves, ao senhor por estar aqui e a Rede Brasil de Comunicação. Bênção, né? O pastor Geraldo coopera ali com o pastor na área 35, né? Ali na região ali de Prazeres, uma bênção. E para nós é uma alegria hoje estarmos com este casal participando deste momento especial. E eu vou pedir assim ao pastor Geraldo para dar início assim, antes de estarmos comentando sobre o nosso tema hoje, que é testemunho da intercessão, né? Então nós vamos pedir ao pastor Geraldo para dar início com a oração. Então oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, louvamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos neste momento por essa oportunidade que nos tem permitido estarmos aqui. Te louvamos, Senhor, pela vida do nosso amado pastor presidente e a diretoria da igreja, Senhor, pela Rede Brasil de Comunicação, que tem sido um canal de bênção para o mundo, Senhor. Recebe a nossa gratidão, ser conosco, Senhor, neste grande trabalho, Senhor, intercessão, que é, Senhor, o tema, Senhor, deste programa. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Como falamos, né? No programa de hoje estamos aqui trabalhando com o testemunho da intercessão e, como já anunciamos, estamos aqui com a participação especial do evangelista Geraldo Jaime, sua esposa, a irmã, Soledade, né? É Soledade ou Soledade? Soledade. É Soledade, é nossa irmã Soledade. Que bênção, né? E para nós é uma alegria muito grande hoje, como já falei, estarmos participando. Evangelista Geraldo Jaime e irmã Soledade, poderia comentar para nós assim como foi a experiência de conversão, como aconteceu esse milagre, antes de a gente estar tratando sobre as respostas de oração, né, os testemunhos. Eu acho que não tem testemunho maior do que a conversão de nossas almas, né? Verdade, verdade. Pastor Jefferson, aleluia, e todos que participam conosco nessa momento, não é? Intercessão. Eu nasci num lar evangélico. Meus pais me levavam à igreja como criança, mas quando chegou na adolescência, sabe qual é todo adolescente, não é? Naquela época, não sei hoje, mas naquela época, os cinemas, eles tinham 2 sessões, de 7 às 8 e de 8 às 9. E eu, como adolescente, quando dava 8 horas, saía de dentro da casa de Deus e ia para o cinema. Isso todos os domingos, justamente na hora que o pregador ia pregar. Hora da mensagem. Hora da mensagem. E meu pai pensava que eu estava no culto. Muita gente, não é? Naquela época não tinha como hoje, conjunto infantil, união de adolescente, era todo mundo junto, era multidão mesmo adorando a Deus, não é? Tudo misturado, como diz, não é? E então, um certo domingo, o pastor da igreja deu a oportunidade ao preleitor antes da hora. E eu não pude sair. A palavra me segurou.
E naquele dia, eu realmente me converti de verdade. Glória a Deus. Eu tinha uma média de 13 a 14 anos de idade e eu, pela graça de Deus, naquele dia, esqueci cinema, esqueci as coisas que não agradam a Deus, apesar de que eu, mesmo sendo na casa dos meus pais, eu nunca fui envolvido no mundo, graças a Deus, nunca participei das coisas do mundo. E deste dia que o pastor deu a oportunidade ao pregador antes da hora, eu acho que 20 para as 8, e eu já olhando para o relógio para sair de 8. Não teve jeito. Eu acho que Jesus disse assim, hoje eu pego ele. E pegou mesmo, e graças a Deus, 14 anos de idade, hoje eu tenho 65 anos, e desde aquele dia até hoje, o Senhor tem me guardado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nunca se arrependeu. Nunca me arrependi. Nunca me arrependi de ter naquele dia, aleluia, ficado na casa de Deus, para receber aquela porque Jesus é maravilhoso, né? É verdade. Quem entrega a vida a Cristo nunca se arrepende de ter feito essa decisão. É verdade. E quem sai se arrepende pelo fato de ter se afastado e muitas vezes não tem força para voltar. É verdade. Eu quero aproveitar e dizer a você que está afastado dos caminhos do Senhor que você não vai encontrar felicidade em lugar nenhum, porque o vazio no teu coração vai continuar. Mas Jesus está aqui nesta tarde para operar um milagre na sua vida. E você está sendo já convidado por Deus a retornar para os braços do Pai, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E, irmã Soledade, e como foi a sua experiência com Deus no início da sua jornada? Minha experiência com Deus foi muito linda. Foi muito linda a minha experiência, né? Meus pais não serviam a Deus, mas a gente veio para a casa dos meus avós e lá, eu passando, parei na porta da igreja e estava aquela pregação muito bonita. E eu parei, fiquei lá, escutando, e no final eu aceitei Jesus como Salvador, né? E foi muito lindo, e até hoje eu nem me arrependo daquele dia. Jesus fez muita coisa linda na minha vida, né? Com 1 ano, eu desci as águas, e até hoje eu sirvo a Deus. 42 anos que eu sirvo a Jesus. Que maravilha, né? Glória a Deus. Esse dia é inesquecível, né, irmã Soledade? É um dia inesquecível esse encontro com Deus. Mas, pastor, se tratando assim já na sua família, o senhor nasceu no lar cristão. Verdade. O senhor lembra de algum milagre que Deus operou nesse período no seu lar, ainda na casa dos seus pais, como jovem? Que experiência o senhor pode contar para a gente? Eu lembro, pastor Jefferson, aleluia, que na casa dos meus pais, eles crentes, servindo a Deus, e um certo dia, a minha irmã caçula, o nome dela é Marta, na época, não é? Eu tinha 8 irmãos dentro de casa, tudo pequeno, aquela escadazinha, e eu era o mais velho. E o que acontece? A minha irmã caçula, ela se sufocou. Ela, muito pequenininha, se enrolou no lençol e praticamente morreu, porque o fôlego faltou. E minha mãe ouviu um grito no quarto. Todo mundo dentro dos quartos, era 2 quartos a casa. Meu pai e minha mãe no quarto, e no outro quarto, 6 meninos dormindo, imagine, tudo junto. Naquela época, muito humilde a casa, era 2 camas de lona, imagine. E ela ouviu um grito e correu. Quando ela correu, aí ela notou que a menina estava praticamente morta. Aí ela, que foi que fez, gritou pelo meu pai, acordou todo mundo e nós clamamos a Deus. E a menina que estava praticamente morta, reviveu. Glória a Deus. Porque Deus atendeu o clamor de uma família que servia a Ele. E isso marcou na minha vida de solteiro, dentro de casa ainda. Na época eu acredito que eu devia ter uns 15 anos de idade, entendeu? Porque Deus, Ele atende, né, o clamor do necessitado. Com certeza. Ele é fiel. E isso marcou, e ainda hoje, essa minha irmã é viva, está na casa dela, servindo a Deus, canta em comissão, e às vezes eu lembro e digo a ela, tu ia morrer, vice, mas Jesus chegou primeiro. Aleluia. Maravilha, né? Glória a Deus. Que bênção, né? E, irmã Soledade, a senhora se entregou para Jesus sozinha naquela época, seus pais não eram crentes, não serviam a Deus, e a senhora lembra, assim, de resposta de oração, nesse período ainda de jovem, servindo a Deus? Eu lembro. Aí se converteu eu e minha irmã. E a gente, as duas, ficou. E orando pelos meus pais. Aí passou a campanha evangelizadora na rua que a minha mãe morava.
Aí minha mãe se entregou para Jesus. Hoje meu pai é porteiro da igreja em Ribeirão. Glória a Deus. Meus pais são vivos ainda, um tem 85, minha mãe 83. São vivos e servem a Jesus com alegria. Que bênção, né? Isso em resposta às orações. Da intercessão. Né? E cumpriu-se literalmente o que a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, né? Glória a Deus. Que bênção, né? Mas nesse período de jovem, ainda servindo a Deus, a senhora lembra de algum testemunho de intercessão que pode compartilhar com a gente? Lembro muitos testemunhos bonitos, né? Que através da oração, Jesus fez muita coisa grande na vida da minha família, né? Meu pai teve um acidente nesse período que a gente aceitou Jesus. Meu pai teve um acidente na usina e cortou esse tendão da perna e foi muito difícil, mas neste período era o período que eu ia me casar. E a gente casou, mesmo assim com meu pai acidentado, porque não tinha como adiar mais. A gente casou e Deus estendeu a mão, supriu a necessidade do meu pai e supriu a nossa necessidade, através da oração. Me permita lembrar, pastora Ela, que no 3 dias do casamento, 3 dias do casamento, eu ia casar na quinta-feira, lá em Ribeirão, na Matriz. Então, domingo para segunda, o caminhão da empresa que eu trabalhava foi levar a mudança, porque eu ia ser transferido pela empresa. Já estava sendo transferido. Eu ia casar e no mesmo dia já ia morar na cidade, onde ia inaugurar uma loja que eu ia ser o responsável. E o baú veio, botou todos os móveis dentro, e dentro da boleia ia eu, a noiva, que já ia casar quinta-feira, as 2 irmãs dela, veja, na boleia do caminhão, e um irmão dela. E dentro do baú, com os móveis, 4 funcionários da empresa. Fomos, pastor, descarregamos o caminhão, e na hora que estava descarregando, o motorista deu uma saída, não sei para onde, e voltou embriagado. E quando ele voltou embriagado, eu notei. Eu disse: seu fulano, o senhor está bêbado? Ele disse: estou não. Eu estou consciente. Eu estou bêbado de quê, pai? E eu vou dirigir um caminhão desse bêbado? Eu estou notando que o senhor não está consciente, não. Eu não estou bem. Aí eu, naquela época, sem dinheiro, aquela prova de crente. Aí eu disse: Jesus, tome a nossa frente. Fiz uma oração, vamos voltar. Aí entrou na boleia eu, minha esposa, a minha noiva, as 2 irmãs e o irmão dela. E os 4 funcionários no baú. Quando nós voltamos, isso foi na cidade de Rio Formoso. Quando nós voltamos, pastor, estavam fazendo um asfalto ali entre Rio Formoso e Gamileira. O motorista do baú perdeu o governo do caminhão e a gente sofreu um grave acidente. Várias capotadas o baú deu com a gente dentro. Mas a mudança, já tinha ficado. Quando veio vazio, várias capotagens. Quando ele deu a terceira, foi a 4ª capotagem no barranco. E eu, atordoado, voamos pela porta, pelo para-brisa, pelas portas do caminhão. Voamos para fora, ninguém ficou dentro. Mas aí eu, atordoado, ainda levantei-me e comecei a dizer: Jesus está aqui. Eu dizia, com as mãos levantadas para o Senhor: Jesus está aqui e ninguém morreu. Era sangue para todo lado, gente com a perna ensanguentada, a cabeça. Eu só sei que o livramento de Deus foi grande por causa da intercessão. Porque a minha mãe, meus pais, os pais dela estavam orando por nós, por essa viagem que nós fomos. Porque ela sabia que era uma viagem com um baú cheio de móvel dentro, não é? E com a gente tudo ali dentro. E Deus não permitiu ninguém morrer. Glória a Deus. Né? Quando todo mundo lá, vários acidentados, ela não sofreu quase nada, não foi? Só machucão. Só machucão, eu também nada, o irmão dela foi que teve um corte muito grande na cabeça, a outra irmã, mas aí quando a gente estava lá, resolvendo a situação do povo, o povo em cima da BR dizendo: morreu gente aí, e eu gritando lá de baixo: Jesus está aqui, não morreu ninguém. Glória a Deus. Porque Deus dá livramento através da intercessão. É muito importante, né, pastor? Às vezes a gente esquece na correria, quando vai fazer uma viagem, de antes de viajar, orar, não é? A Bíblia diz, Paulo diz que a Timóteo recomenda que antes de tudo se faça intercessões, né? Orações. É muito importante sempre que for sair de casa, sempre que for viajar, sempre estar orando, pedindo a Deus que guarde, que proteja, livre. É verdade. E aí estamos vendo a resposta, né? Os pais ficaram orando para que
Deus desse o livramento. Foi. E glória a Deus, né? Deus deu o livramento. Que bênção, né? Porque 3 dias antes do casamento... Na quinta-feira eu estava casando e o pastor Manuel Filadélfio, de saudosa memória, dizendo no casamento, Deus deu livramento a esse casal e a família através da oração da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha, né? Glória a Jesus. Mas, irmã Soledade, assim, depois que casaram, vocês enfrentaram desafios, batalhas, e foram vencidas através da intercessão. Que experiência, que testemunho pode ser contado neste período já de casamento, vivenciando, vendo dentro de casa os milagres acontecendo, que pode ser compartilhado com a gente? Muito lindo, né? Pois logo assim que eu me casei, poucos dias eu engravidei. Aí chegou logo filhos e a gente viu muitos milagres, pois o meu filho mais velho, Deus fez um milagre muito grande, pois a gente chegou da igreja e ele deitou, deu lanche a ele, ele deitou e no final, umas meia-noite mais ou menos, ele gritou. Quando ele gritou, eu levantei do meu quarto e fui lá e ele estava que não governava o pescoço. E eu disse, Deus, eu já tinha perdido a minha filha caçula com meningite. Eu disse, Deus, meningite de novo. Aí fiquei apavorada e ele não governava. O que é, meu filho? Uma dor aqui, manhã. Ele só tinha 5 anos e meu esposo ficou, não tinha carro. A gente estava morando na cidade de Maraial, não tinha carro. A ambulância, quando meu marido ligou, tinha ido para Palmares levar um enfermo e lá não tinha hospital. Aí meu marido saiu correndo por trás de casa, gritando com a mão na cabeça, Deus, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer? E eu com o menino no braço e dizendo, Deus, vem cá, o que é que a gente vai fazer agora? Me permita, pastor, nesse interim eu já tinha dado umas 10 voltas na casa, do lado de fora, meia-noite. A ambulância não estava. Procurando uma saída. Uma saída, com as mãos levantadas para o céu, rodeando a casa, que era uma casa solteira, ficava lá no alto da Bela Vista, lá no final mesmo, e eu rodando, o que é que eu vou fazer? E ela dentro de casa com o menino, clamando, e o que mais me angustiava, pastor Jefferson, e você que está, não é, participando da intercessão, era a minha esposa dizendo, ele está morrendo, ele está morrendo, ele está morrendo. E eu como pai, quando eu dei umas 10 voltas, aí eu parei. Disse, Deus, é eu agora e ti, Senhor. Não tem um carro, não tem ninguém agora. Aí, cama, chore, aleluia. Aleluia. Aí eu vi uma voz que disse assim, ore. Aí eu entrei para dentro de casa. Tomei ele dos braços dela e tomei nas minhas mãos e fiz aquela oração pedindo misericórdia a Deus. E quando eu estava orando e ela também, o menino deu um brado, disse, papai. Glória a Deus. Mamãe, por que a senhora está chorando? Eu estou com fome. Glória a Deus. Aleluia. Aí ela foi ajeitar comida e até hoje esse filho já é um homem casado, já é pai e não teve mais nenhum problema de saúde para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Foi algo realmente Foi muito... tremendo, né? Eu já contei aqui, Sim. no programa Intercessão, eu vivenciei um fato parecido com esse, né? Sim, senhor, pastor. Meu menino, quando estávamos lá em Cabrobó, na cidade do interior do sertão, madrugada, meu menino, ele perdeu o fôlego, como que tivesse alguma coisa que bloqueou a respiração dele. E ele foi perdendo a cor, desfalecendo, ficando roxinho, desfaleceu. Aí eu não sabia o que fazer. Eu disse que o Senhor, aí eu levantei ele assim, Senhor, daqui para Salgueiro dá 70 quilômetros, para Petrolina dá quase 200. E uma hora dessa, não sei o que fazer. E tu trouxeste a gente aqui para te servir. Está aqui, meu filho, faz alguma coisa, socorre. Aí, daqui a pouco, ele espirrou. Aí a cor foi voltando, foi voltando. Glória a e ele, Deus. Jesus curou ele naquele Milagre. momento. Foi Glória a milagre. Deus. Foi um Glória a negócio. Deus. Eu vi praticamente meu filho morto também Glória, ali. isso aí. Nas minhas mãos. Mas aí é o clamor, né? Aí é importante. É o Salmo 12, me permita, e o versículo de número 5. Sim. Eu gosto muito desse versículo, ele diz assim, por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, eu me levantarei agora, diz o Senhor,
e porei a salvo aqueles para quem eles a sofrem. Glória a Deus. Aleluia. O Deus clamor, se levanta. O clamor é pastor. um negócio extraordinário, né? É verdade. O clamor é você, é tudo ou nada, você... É verdade. Vem aquela força de dentro. É verdade. Que bênção, né? Aleluia. Mas fica à vontade para compartilhar mais um. A gente ainda tem 6 minutos ainda para terminar esse primeiro bloco. Glória a Deus. E depois a gente quer também ouvir o outro milagre que Deus operou recentemente, né? É verdade, pastor, é verdade. Muito lindo. Deus tem feito muitas coisas lindas na vida dos meus filhos, né? O meu filho mais novo, Aleluia. Glória a Deus. ele não andava. Glória a Jesus. 3 anos ele só se arrastava. E eu dizia para meu esposo, filho, essa criança não é normal. Os outros tudo com 3 anos, com 2 anos, 1 ano e pouco já estava andando. Ele não conseguia andar. E meu esposo, a gente orou, intercedeu, meu esposo fez voto. E depois do voto e da intercessão, ele começou a andar. Do nada ele começou a andar. E até hoje é o que é policial, né? Glória a Deus. Deus fez uma coisa muito linda na vida dele. E eu tenho agradecido a Deus, porque a gente intercedeu e Deus respondeu a nossa oração. Aleluia. E para os que estão nos ouvindo, Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele faz coisa muito maior do que esta. Glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa. Aí, o que levou o senhor a fazer esse voto, hein? Pastor Jefferson, aleluia. A gente que lê a Bíblia, não é? Que examinamos a Escritura, a gente vê a saída de Deus. Porque quando eu vi que o meu filho não estava andando já tinha completado 3 anos de idade, ele se arrastava no chão, pastor. Meu filho, ele se arrastava no chão. Se botasse em pé, ele caía. Ele não ficava a pé. Não existe uma criança com 3, 4 anos de idade não andar. Não é? Tem algum problema. E ele era perfeito. Não é? As pernas, o corpo perfeito. E resultado, quando a gente estava orando, pedindo a misericórdia a Deus, aí eu, lendo a Bíblia, eu disse, Ana votou um voto. Que se Deus desse o filho, ela o entregaria ao Senhor. E eu vou fazer um voto agora, Senhor. Eu vou interceder a Ti pelo meu filho. Quando ele estiver andando, Senhor, onde eu estiver, quando ele completar a maioridade, eu vou trazer aqui, nesta cidade, para ele contar quão grandes maravilhas Tu fizeste. Aleluia. E o que acontece? Poucos dias, o menino começou a andar. Quando ele completou 18 anos, a minha esposa disse, e o voto? Eu disse, tem que pagar. Aí levei ele para Rio Formoso, foi? Pastor João Fernandes estava lá, de saudosa memória, aquele tempo lá foi a época que eu levei e ele foi lá e a igreja viu, se alegrou e o nome do Senhor foi glorificado. Que bênção, né? É importante, né, fazer o voto. Por sinal, o voto também é uma intercessão. É uma intercessão. Né? É oração. E muitas pessoas têm esquecido de fazer o voto. Tem. Aí quem sabe, né? Deus agora chegou, bateu na sua porta aí, lembrando Glória a que Deus é poderoso para fazer. E falar em voto, eu me lembrei que uma irmã, ela contou pra gente que ela estava desempregada fazia muito tempo, as portas muito fechadas, tanto tempo. Então, ela fez um voto a Deus que se o Senhor concedesse a ela o emprego que ela tanto almejava, ela daria o primeiro salário para a obra missionária. Deus. Ela fez o voto assim, Senhor, se o Senhor me der o que eu preciso, o primeiro salário, eu vou doar para a obra missionária. E, com pouco tempo, o Senhor abriu a porta de emprego para ela. Glória a Deus. E ela, então, cumpriu o seu voto. Deus é tão poderoso, tão bom para ela, que deu um trabalho de um expediente, né? A gente chamava meio expediente. Meio expediente, E depois, com pouco tempo depois, o Senhor deu outro emprego a ela, e isso é por causa do voto. E ela agradeceu na igreja, ela pegou o primeiro salário e doou todinho para a obra missionária. Ela não deu só o dízimo, não, ela deu foi todo o primeiro, né? Foi o voto que ela fez na hora do desespero, as coisas apertaram, né? É verdade. Que bom, né? Quem sabe Deus agora está falando com você. Glória a Deus. Você já fez o seu voto, Aleluia. né? A situação está apertada, está difícil. Aproveite, vá lá, converse com Deus. Ele ainda atenta para aqueles que fazem voto, né? Ah, sim, Senhor. Glória a Deus. Glória Aí a Deus. estamos vendo aqui Glória a resposta. Mas, meus queridos irmãos, o assunto está começando, ainda temos muito pela frente. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes.
Glória a Deus, estamos de volta com o seu programa Intercessão. Hoje estamos falando sobre testemunhos da intercessão. Estamos aqui conversando com o evangelista Geraldo Jaime e sua esposa, nossa irmã Soledade, e eles estão contando os feitos de Deus através da oração, né? Vemos aí, conversando no bloco anterior, sobre os milagres que tiveram, a conversão, como foi a conversão, os milagres na casa dos pais, o milagre do casamento, quando se casaram, o livramento que Deus deu também, faltando 3 dias para o casamento, um acidente muito terrível, e o Senhor guardou, protegeu, livrou, por causa também da intercessão dos seus pais que estavam orando, e eles também. E tivemos aqui um momento muito maravilhoso nesse primeiro bloco, mas ainda tem muito que contar aqui. Deus tem feito muito na vida deste casal, desta família, né? E nós louvamos a Deus por eles estarem aqui conosco. Pastor Geraldo, como obreiro cooperando na obra do Senhor, certamente o Senhor tem sido testemunha de grandes respostas através da intercessão. O senhor poderia nos relatar pelo menos algumas delas aqui para nós nesta tarde? Pois não, pastor Jefferson, aleluia. Você também que está participando conosco. Quando o nosso pastor, ele nos transferiu, né, da área lá de Camaragibe para Guararapes, 2016, eu conheci a área e tem uma congregação lá chamada Barreto de Menezes, onde nós fazemos os eventos a nível de área, que é o galpão maior que tem. E nos primeiros meses que eu estava lá, eu fui procurado por um dos tocadores do conjunto musical, que ainda hoje ele está lá, né, servindo a Deus, família muito abençoada, e ele me procurou. Depois de um culto terminado, ele disse: coordenador, eu preciso de um socorro. Pois não, meu filho. Ele disse: eu sou casado há pouco mais de 10 anos e minha esposa anseia ter um filho. O desejo dela é ser mãe e o meu desejo é ser pai. Mas só, pastor, que a medicina nos desenganou. Todo tipo de medicamento, todo tipo de exame, o que o senhor imaginar da medicina, eu e a minha esposa fizemos. E o resultado final foi o seguinte: eu sou estéril e ela também. E os médicos nos reuniram e disse a mim e a minha esposa: só tem uma saída para vocês, adotem uma criança. Adotem uma criança, porque não existe probabilidade de vocês serem pai e mãe e gerarem. Não tem como, não tem probabilidade. E eu estou angustiado, pastor. Ele dizendo a mim: eu não quero adotar filho, eu quero que Deus me dê um filho de minhas entranhas e de minha esposa. Eu digo: vamos orar? Vamos interceder? Vamos clamar a Deus. Deus tudo pode fazer. E nós entramos numa campanha de oração, pastor Jefferson, e você que está nos assistindo, não é? Neste momento. E passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. E nós oramos intercedendo por aquela causa daquele jovem senhor ali em Barreto de Menezes. E 1 ano e meio mais ou menos depois, eu estava numa ceia lá em Barreto de Menezes. E quando eu estava ministrando a ceia, que fomos terminar de servir o vinho, que o vinho passou, eu perguntei: falta alguém mais tomar o vinho? Todo mundo tinha tomado. Aí fomos orar agradecendo pelo ato da ceia. Quando oramos, que os irmãos aguardavam os avisos, ele se levantou lá do conjunto e deu um grito. Eu me assustei: pastor! E eu disse: meu Deus, o que foi, meu filho? Minha esposa está grávida. Glória a Deus. Aleluia. Gritou no meio da congregação, cheia de gente mesmo: minha esposa está grávida, pastor. Deus faz milagre. Glória a Deus. Através da intercessão, Deus opera milagre sobrenatural. Glória a Deus. Veja que os médicos desenganaram tanto ele como ela. Estéril, sem probabilidade de gerar, mas Deus chegou. Aleluia. E eu tive o privilégio de tomar nos meus braços aquela criança 1 ano depois, né, 10 meses depois, e agradecer a Deus pelo milagre que a gente estava vendo. Aleluia, presenciando ali na congregação em Barreto de Menezes. E ele está muito feliz, viu? Com a esposa, que o menino já está grandinho, não é? Porque Deus faz maravilha. Glória a Deus. Lembrei do hino que diz: nosso Deus é o mesmo, hoje, como e então, né? É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Cura, batiza e nos dá salvação. Oh, glória a Deus. Né? O nosso Deus, ele é o mesmo, e a gente vê, né, que quando chega a limitação do homem, é onde Deus começa a sua ação
É verdade. Ilimitada, né? É verdade. Glória a Deus. Então, você que está aí achando que o caso é impossível, Glória a Deus. Jesus disse a sua porta, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas que bênção, né? Mas fica à vontade aí para compartilhar mais um pouquinho. Jeremias 33:3 tem uma resposta ali, não é? Tem uma resposta, é intercessão, pastor. O assunto é intercessão. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você está clamando? Se você está clamando, está dentro da intercessão. Aleluia, não é? Porque interceder é buscar, é clamar, é orar. Não é verdade? Eu vinha com a minha esposa dentro do carro dizendo a ela que a intercessão na vida do cristão é uma coisa tão gloriosa, porque é como se o cristão tivesse a responsabilidade de se colocar no lugar do necessitado. Isso. Aleluia! Se colocar no lugar do necessitado, porque o verdadeiro intercessor é assim, ele se coloca no lugar do necessitado para pedir por ele, para interceder por ele, para clamar por ele, e Deus atende. É verdade. Ele atende, aleluia, porque ele é fiel. O senhor ainda pode compartilhar mais alguns? Eu sei que vocês fizeram muitos milagres, verdade. né? Olha, pastor, eu tenho um fato acontecido muito interessante. Como é família mesmo, né? Claro, claro. O meu neto, que hoje ele tem 10 anos de idade, lá de São Lourenço da Mata, filho do meu caçula, ele na época tinha 2 anos. Eu já estava aqui em Guararapes. 2 anos de idade. E o que acontece? A minha nora, Nadábia, ela sempre está na Rede Brasil escutando, ela não perde Rede Brasil, intercessão, ela não perde. Ela até pensou, hoje eu vou te dizer, não, que é isso. O pastor vai dizer depois quando é. E ela estava no sofá, meu filho trabalhando no quartel, e ela dentro de casa, o menino 2 anos de idade já, grandinho, né, dentro de casa, e ela foi para o sofá, pegou um bocado de clips de metal e pegou umas papeladas dela e começou a documentar os papéis com os clips. De repente, ela se levanta, vai na cozinha, vê lá uma panela que estava. Quando ela volta, o menino que estava em pé, próximo, sentado ali na sala, estava enguiando. E ela disse, oxe, o que é que você tem, meu filho? Aí bateu nos peitos dele e tal. Quando ela olhou, notou que um clips grande de metal não estava. Ela disse, meu Deus, ele engoliu um clips. Aí, de imediato, ligou para o meu filho, que estava no quartel, e ele disse, pega um carro aí urgentemente e socorra ele. Traga aqui para o hospital, né? Lá no Derby, né? Que é da Polícia Militar. E ela pegou um táxi lá e correu, ele já estava lá trabalhando, e resultado, os médicos foram de imediato, e o menino passando mal, aquela coisa toda, e quando fizeram um exame, uma radiografia, estava lá o clips de metal, daqueles grandes, dentro do abdômen da criança. Pastor Jefferson, e você que está nos ouvindo, Deus é Deus de milagre. Glória a Deus. Através da intercessão, Ele chega, aleluia. E os médicos que atenderam, disseram ao meu filho, à minha nora, disse, olha, leve ele para casa, se dentro de 48 horas esse clipe não sair, cirurgia. Vai ter que abrir para tirar esse corpo estranho que está no abdômen dele. É uma criancinha de 2 anos, mas não tem o que fazer. Ele vai ficar com esse objeto lá dentro? E ela voltou para casa angustiada e ligou para nós, lá em Prazeres. Eu disse, intercessão. Só tem uma saída aí, é intercessão. Você ora, seu esposo ora, e nós vamos orar aqui também. Vou ligar para as irmãs do ciclo da oração, a gente vai clamar, e Deus é poderoso para fazer o milagre e não permitir dessa criança ser cirurgiada. 2 anos de idade, pastor. Abriu o bichinho, né, para tirar aquele objeto. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia. Quando anoiteceu, aí o desespero chega, né? Aí começaram a ligar para mim, painho, vou ter que levar para o hospital para fazer a cirurgia do meu filho. Calma, estamos orando, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Pastor Jefferson, quando anoiteceu, que a criança estava já para dormir, o milagre aconteceu. O menino colocou o clipe de metal para fora, porque a mão de Deus chegou. Glória a Deus. Deus é Deus de milagre. Ele nunca deixou de fazer milagre. Ele atende o clamor daqueles que intercedem. Aleluia. Aqueles que intercedem com verdade, com sinceridade, não é? Como a Bíblia tem nos ensinado e nos ensina, né? Quantos clamor, quantas intercessão nós acompanhamos na Bíblia dos homens e mulheres de Deus que Deus fez acontecer.
não é? Por que não dizer de Josué? A luta estava quase perdida e Josué intercedeu, orou e o sol parou. Aleluia. É o mesmo, né? É o mesmo, ele não mudou. Aleluia. Nós temos um caminho. Aleluia, é Nós verdade. temos o caminho da oração e da intercessão. Aleluia. Que Verdade. bênção, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas, irmã Soledade, eu sei que se deixar só o pastor contando Não, aqui, o tempo era pouco só para o Sim, senhor. pastor. Né? Mas hoje nós estamos também aqui com a nossa irmã Soledade, né? Só quer dizer Soledade, é só a irmã Soledade, que também esteve sempre envolvida com os trabalhos da obra do Senhor, com campanha evangelizadora, ciclo de oração, fazendo a obra do Senhor. Que testemunhos lhe impactaram, que poderiam ser destacados para nós nesse período, com campanha evangelizadora, com ciclo de oração, que a senhora pode compartilhar para a gente também nesta tarde? Na campanha evangelizadora, Deus fez muita coisa linda, né? Que foi assim, a dirigente não pôde ficar e eu continuei no trabalho. Aí Deus fez coisa linda, porque a gente saía ao campo, entrava nas favelas, tudo, e um rapaz que ele era, o problema dele era muito difícil, muito difícil. E a gente falou de Jesus para ele aceitou Jesus. Deus fez uma obra muito linda e quando eu saí de lá, ele já estava pregando o evangelho. Glória a Deus. Aleluia. E na mesma congregação que ele se converteu, ele pregava muito lindo. Isso para mim me impactou muito. Não. E no círculo da oração, Deus fez também coisa muito bonita, né? Pois eu dirigi vários círculos de oração na área e Fábrica de Poste deixou um marco porque a vice-dirigente, Glória a Deus. a gente estava no ciclo da oração e à tarde, assim, ela disse, irmã, faça uma oração pela minha filha. Deus está mandando eu pedir uma oração pela minha filha. E nesse dia meu esposo estava lá. Glória a Deus. E meu esposo levantou a igreja em oração, a gente orou, intercedeu. E quando terminou o ciclo da oração, que ela foi para casa, ela ligou para nós, dizendo que Deus fez um milagre. A filha dela foi para o banco tirar uma quantia para pagar os funcionários e Deus livrou de um assalto. Você, meu amigo, que está nos ouvindo, meu irmão, que está passando por uma situação difícil, creia que Deus é o mesmo para dar vitória. Me permita, pastor, nesse fato aí, é que a vice-dirigente disse a mim detalhes. Ela disse, pastor, Deus é tremendo. O clamor da igreja, a intercessão da igreja, a intercessão dos fiéis chegam ao trono de Deus. A minha filha, ela tinha uma grande loja, não tem, lá em Maceió, uma grande loja mesmo. E o valor naquela época era grande. Não tinha cartão de crédito, pastor, como hoje, né? Cartão para receber. Era só dinheiro. Era só dinheiro. Eu trabalhei em empresa que tinha que pagar o funcionário em dinheiro. E não tinha nota de 100, nem de 50. Naquela época, 40 anos atrás, tinha 100 reais, nem 50. Era cruzeiro. E ela disse que foi tirar um montante muito grande e quando chegou lá, parou a caminhoneta de lado do banco e estava tudo programado para ele ser assaltado. Na hora que ela sai com o esposo de dentro do banco, com a sacola, com o montante dentro, Deus fez uma pessoa estacionar uma mesma caminhoneta, da mesma cor, aleluia, aleluia, perto da caminhoneta dela. Quando eles entraram na caminhoneta, os assaltantes abordaram a caminhoneta de trás, pensando que era eles. Mas não era eles. Eles foram embora e ficou lá assaltando a outra caminhoneta que não tinha dinheiro, né? O dinheiro estava com o servo de Deus, porque Jesus Deus é maravilhoso. fiel. Glória a Deus. Mas estamos já chegando assim ao final do programa, Soledade. E a gente gostaria de que a senhora compartilhasse conosco este milagre, um milagre que Deus tem atuado na sua vida. A igreja esteve todo mundo envolvido, orando pela sua saúde e para que Deus lhe desse a vitória. E eu gostaria que a senhora, nós temos ainda, eu acho que uns 6 minutos mais ou menos aí, acho que é todo seu agora para a senhora contar essa experiência que Deus tem lhe dado, né? Amém. Eu sei que alguns irmãos estão vendo a senhora assim com colete e tal, então se perguntando aí, e fique à vontade. Glória a Deus. Pois no final de 2018, Deus me permitiu um câncer na minha coluna, um câncer agressivo, e eu fiquei sem andar, né? 1 ano, e depois voltei a andar pouco, mas depois Deus me permitiu novamente eu passar outro ano na cama de novo. Meu Deus.
E Deus estendeu a sua mão, né? E está fazendo um grande milagre na minha vida. Já fez, eu creio que Ele já fez um grande milagre na minha vida. Estou usando um colete devido a várias lesões que eu tenho na coluna. Um gasto, uma das minhas vértebras diminuiu de tamanho. E eles querem fazer uma cirurgia. E eu disse a Deus que não queria. Estou orando e estou crendo no milagre da parte de Deus, que Ele pode me dar uma coluna nova. Amém. Mas, assim, sobre o câncer, tá tudo normal, né? Os exames não tá constando nenhuma célula cancerígena, né? Mas deixou muita sequela, porque deixou mais de 8 lesões na minha coluna. Mas eu estou andando, estou aqui em pé, e a igreja intercedeu, e eu só tenho que agradecer a Deus e a igreja que tem orado por mim. Agora, esse período, assim, quem vê a senhora assim hoje não tem ideia da dificuldade, é porque os médicos chegou a designar. Eles disseram a mim que eu não sentava, não andava, e depois, na segunda vez, eu fiquei usando sonda, e ele disse que eu não tirava mais a sonda, porque deu bexiga neurogênica. Quem estuda medicina sabe o que é isso. Tem criança que já nasce assim, que tem que passar de 3 em 3 horas uma sonda de alívio para retirar a urina. Mas não precisou, Deus fez funcionar meus órgãos. Glória a Deus. Né? Porque pela medicina não funcionava mais. Eu tinha que ficar 3 em 3 horas passando uma sonda para recolher a urina, mas Deus não permitiu. E esse era o diagnóstico, né? Era o diagnóstico do homem. Pastor Jefferson, me permite, e você que está também nos participando conosco, o diagnóstico comprovado pela medicina, tomografia computadorizada, ressonância magnética, não era uma não, era dezenas, constatavam, era impossível ela andar e sentar. Uma das vezes que nós estávamos lá, ela sempre que ia para o hospital era na maca, ela não poderia ir nem no carro, nem na ambulância, e quando ia na ambulância, ia na maca, na ambulância deitada. O médico chegou a uma oportunidade de dizer, se conformem, a probabilidade dela andar é 0. Porque quem está dizendo não sou eu não, é o que está aqui registrado, documentado, a gente tem esses documentos. Mas Deus lá do trono, glória, aleluia, Ele fez diferente. A última palavra É de Deus. Não é a do homem, é a de Deus. E eu me lembro, pastor, muitas vezes eu chegava ali na superintendência, né? Sim, senhor. E com esse sorriso. Glória a Deus. E a gente ficava contagiado. Aleluia. Aleluia. Mas ele sempre, ele chegava na beira da cama, dobrava os joelhos, filha, a gente tá aqui. Sempre rindo, embora que ele ia para dentro do carro e desabava. Mas dentro de casa ele nunca demonstrou tristeza, não. Chegava aquela alegria lá na sala e a gente saiu, e muitas vezes dizia, vamos orar. Alguma coisa? E ali a gente fazia aquele momento de intercessão ali na sala. É verdade, glória a Deus. E Deus escutou a intercessão. Sempre estivemos orando ali. Glória a Deus. E aí, pastor, a probabilidade para sentar? 0. Não, ele disse para andar era 0. Aí meu filho disse, seja fiel, doutor, seja sincero, doutor. E para minha mãe, pelo menos se sentar, ele disse, para eu não ser grosso, 1%. 1%. Imagine, né? E a gente vê esse momento assim, difícil, a batalha foi 2 anos? 2 anos, literalmente. 2 anos. 2 anos. Interessante que sem se virar, né? Não podia sem se virar, verdade, ela pastor. não se virava. Ela não se virava nem para a esquerda nem para a direita. A minha filha, Deus te abençoe, minha filha, porque realmente ela é técnica de enfermagem e ela era quem passava as pomadas nas costas, ela mesmo, com cuidado, virava ela um pouquinho, porque não podia virar ela. E passava creme para não dar escárie, não é? E Deus não permitiu de dar escárie durante 2 anos, porque Ele é poderoso, entendeu? E eu sou grato a Deus pela vida do meu pastor, presidente, meu pastor Ailton José Alves, porque todo o estado de Pernambuco, aleluia, a obra missionária, visitas, pelo amor de Deus, eu tive a alegria de receber na minha casa pastor Ailton Júnior, a esposa, e ela em cima da cama, e ele viu a situação, inerte. Irmã Judite também, nossa mãe, viu essa situação. Eu só posso dizer, glória a Deus, porque soledade é um milagre. Os cabelos caíram 3 vezes. Foi, glória a Deus, o cabelo caiu todo, por causa da quimioterapia, né? Caiu, ficou careca, mas Jesus é bom, agora tá cabelo bonito, aleluia, porque Jesus,
Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Né? Aleluia. E aquele dia que a gente chegou lá naquele pré-congresso, que eu vi ela sentada Foi, ali, pastor, foi. naquele culto, Aleluia. foi algo muito maravilhoso. Foi. Porque, assim, vendo o que Deus está fazendo, né? Mesmo com o colete, mas só a senhora está andando e sem a sonda. Pastor. E olha, todas as vezes que eu ia para o Tempo Central, pastor, me permita, que eu encontrava o pastor Luiz Mário, nosso secretário, ele dizia: irmão Geraldo, nós estamos orando. Olha o resultado agora. Ela aqui dando testemunho. E vamos continuar orando para que o Senhor, Ele complete a obra. sim, né? sim, Já glória. aproveitamos aqui o programa Intercessão para pedir a você também que continue intercedendo pela irmã Soledade, Glória a Deus. pois a esperança é vê-la completamente livre desse colete também, né? Sim. E podendo continuar fazendo a obra de Deus. Glória a Deus. E interessante, irmã Soledade, é que a senhora, em momento algum, perdeu a esperança, né? Esteve sempre aí animada, alegre, confiante e encorajando. A gente olha para a senhora, a gente fica renovado. Glória a Deus. Eu disse a Deus que não ia perguntar a ele nem para quê, nem por quê. Glória a Deus. Bem, que bom, né? Estamos agradecidos, irmão, por esse momento aqui. Glória a Deus. Mas assim, nós temos 5 minutos para a gente fechar aqui o programa, já com a oração final. Mas, pastor, eu sei que ligeiro tempo, irmão Soledade, o que pode destacar da importância do intercessor viver uma vida dedicada à oração para os nossos irmãos? Pastor, eu acredito é a fidelidade. É a fidelidade a Deus. Porque a fidelidade a Deus, ela faz com que o verdadeiro intercessor, ele tenha uma vida de oração, ele viva a oração. Amém. Ele viva a oração. A minha filha quase que morria há 4 meses atrás, porque o problema ela estava gestante, não é? E por causa da intercessão, dos intercessores, Jesus fechou a porta da sepultura. Porque ligaram para mim do hospital, estava no hospital, na hora do parto, e deu uma hemorragia nela, um vaso se rompeu, a pressão subiu para 25, e ficaram em pânico, mas a gente estava orando, a igreja estava intercedendo. E daqui a pouco chegou a notícia, ela está bem. Aleluia! Chegamos ao final do programa e nós queremos agradecer Glória a Deus. Pelo privilégio que Deus tem nos dado. Amém. A senhora aqui com a gente hoje, para nós é um milagre ver aqui a senhora sentada no programa Intercessão, contando as maravilhas do Senhor. Fique à vontade para as suas considerações finais, agradecimento. Eu agradeço a Deus por tudo nesse dia, né? E a gente sabe que o intercessor, ele esquece, muitas vezes a gente esquece de nós e ora pelos outros, pelos problemas dos outros. Às vezes o ciclo da oração eu ia, dobrava meu joelho, lembrando de orar por um problema que eu estava passando. Mas lá a gente orava pelos outros, terminava o ciclo da oração e a gente não tinha orado por nós mesmos, porque a gente lembrava sempre dos outros, né? E graças a Deus, o intercessor é assim, a gente lembra daquele que nos pede a oração e muitas vezes esquece de nós. Mas Deus cuida de nós, né? Amém. No nome de Jesus, eu agradeço por tudo. Ela tem uma angústia, pastor, que eu tenho que revelar aqui, ao vivo. Eu tenho que revelar ao vivo. Eu posso, pastor? Pode. Ela não consegue dobrar os joelhos. Isso vem afligindo ela. Porque ela disse: Geraldo, eu tenho que dobrar meus joelhos. E eu não estou conseguindo dobrar. Já há quanto tempo? Entrou para 6 anos. 6 anos que ela não consegue dobrar os joelhos. E esta mulher andou muito de joelhos, pastor. Muito de joelhos. Eu que sou esposo. Já é um pedido de oração. Sim, pastor. Estamos fazendo aqui aos irmãos, Glória para que os irmãos possam interceder. Pastor, falta só 1 minuto para a gente terminar, mas dê sua palavra de gratidão e rapidinho para a gente fechar aqui o programa. Eu quero agradecer a Deus, ao nosso pastor, ao pastor Jefferson Aleluia e à Rede Brasil de Comunicação, que através da Rede Brasil, a intercessão vai permanecer orando por você, pela sua família, e que você saiba, viu? Para Deus, nada é impossível. Que bênção, né? Meus queridos irmãos, para fazer um programa desse com esse casal tinha que ser mais horas, né? Mas infelizmente o tempo que nos é dado é esse. Então, irmã Soledade, eu vou pedir para a senhora agradecer a Deus e neste momento a senhora vai interceder pelos irmãos que estão fazendo seus pedidos de oração nas redes sociais, para que Deus dê vitória, aqueles que estão vivendo, passando por causas impossíveis, um momento difícil. Como a senhora disse, o intercessor às vezes esquece de orar por si para interceder por outros, né? Então, agradeço a Deus o programa e orando pelos irmãos que estão fazendo seus pedidos também.
Maravilhoso Deus, soberano Jesus. Ó Senhor. Neste momento, Senhor, pelo programa. nós estamos te agradecendo culto, por Senhor. este trabalho, Pastor Jefferson, por este pastor programa, Rita, pelo teu diretoria. servo, Oh, pela meu tua Deus. igreja, por esta rádio, Senhor. Ó meu Pai. Deus, põe a tua mão grande, a tua mão de Aqueles que Deus. estão necessitados, Aqueles que estão Senhor. necessitados, que Aquele estão clamor, enfermos, faça um milagre. que estão clamando nesta hora por uma vitória, Oh, Sim. Pai. por uma solução, Senhor. Meu amado Deus. Mas tu pode, neste momento, Glória a Deus. descer vitória, descer resposta, Senhor. Pai. E aonde a gente não pode entrar, tu Sim, pode. meu Deus. Glória a Deus. Da Nós vitória estamos pela lhe fé. pedindo, meu amado Jesus, no teu nome, Senhor, no teu nome. Em nome. Amém. Graças a Deus, queridos irmãos, agradecemos a sua audiência que esteve conosco até este momento. E se Deus quiser, no próximo sábado, às 5h30 da tarde, estaremos de volta com o seu programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, desde agora e sempre. Amém.